Meus queridos, mais uma reunião de oração com estudo bíblico. Mais uma noite o Senhor nos concede por seu amor e a sua graça, e nós estamos na casa do Senhor para orar, pedir misericórdia, estudar sua palavra. E desde já vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, no capítulo 7, versículo 11, deixarmos nossas Bíblias abertas, e eu vou pedir ao nosso irmão Anderson que inicie esta reunião com uma oração, pedindo por nós que estamos aqui, aqueles que porventura possam assistir em casa ou depois, e uma bênção especial para a vida de todos aqueles que labutam na obra do Evangelho. Vamos orar. Amada igreja, queridos pela internet, nossa irmã Liege, nosso irmão Paulinho, estão acompanhando pela internet. Deus os abençoe desde já, e a todos nós que estamos aqui. Vamos
abrir no livro do profeta Jeremias, no capítulo 7, versículo 11. Espero, meus queridos que estão assistindo pela internet, que o áudio esteja bom. Estamos nos esforçando para que vocês escutem bem. E depois, aqueles que porventura queiram escutar, que o áudio esteja bom. Qualquer coisa vocês comentem, né? Já colocaram um sinal que está tudo bom. Então, Jeremias capítulo 7, versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: será que este templo que se chama, diz o texto, pelo meu nome, é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Conclui o pensamento, eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Louvemos ao Senhor. Nosso assunto é a reforma, parte 2 agora. Semana passada nós falamos a respeito da ceia do Senhor. Hoje vamos falar sobre a igreja, do ponto de vista da reforma protestante. O que é a igreja? Ou onde está a igreja? E vamos pegar um ponto muito importante, e acredito eu que nós temos tratado aqui de uma forma simples. Vamos tratar da questão da oração, a igreja em oração. E antes vamos louvar ao Senhor com o hino 4 do nosso inário Culto à Trindade. Hino 4 do nosso inário Culto à Trindade. A igreja achou? Louvemos ao Senhor. Deus está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente ao Deus Santo adoramos. Por favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo. Cristo está no templo, sumo benefício, por seu sangue nos foi dado. Ele, o bom Cordeiro, foi o sacrifício que expiou o vil pecado. Escolheu e sofreu o cabal suplício. Cristo está no templo. Tu que estás no templo, preceptor divino, e os corações habitas. Tu, paciente mestre, dá-nos teu ensino, aclarando as leis benditas. Que prazer conhecer a graça infinita. Sim, estás no templo. Amém.
Louvado seja o nosso bom Deus. Vamos abrir novamente as nossas Bíblias, desta feita na carta aos Efésios, no capítulo 4, carta aos Efésios, no capítulo 4, versículos de 1 até, meus queridos, 6. Efésios, capítulo 4, versículos de 1 até o 6. Vamos ler juntos na versão Revista Atualizada, repetindo Efésios, capítulo 4, versículos de 1 até o 6. A igreja encontrou? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, de pé em reverência à palavra de Deus, em atenção ao Espírito Santo, autor da palavra. Leiamos em uma só voz, em uníssono, a santa palavra de Deus. Que diz a palavra do Senhor, amada igreja: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Louvado seja Deus. Podeis assentar. Vamos orar. Senhor, o nosso Deus, Senhor, o nosso Pai, tem misericórdia de nós, nos ajuda a buscarmos a unidade na fé e nela, Senhor, nos fortalecermos. Sabemos que é uma só fé, há uma só igreja, há um só pastor, um só Espírito Santo que nos une no poder, em seu poder recriador, transformador, nos conduzindo a Cristo, ao Senhor Jesus, glorificando e, portanto, assim fazendo para que Deus o Pai seja em tudo glorificado por Jesus, humildemente nós nele e ele em nós soberanamente. Sabemos que é assim, te pedimos misericórdia, assistência, pois vamos tratar de assuntos solenes e sagrados. Que o Senhor nos ajude nesse intento, por Cristo Jesus o Senhor, no amor do Pai, na graça do Filho e no poder do Espírito Santo, tudo por Cristo, em seu nome, no bendito nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus queridos, o assunto hoje é Reforma, parte 2, segunda parte do nosso assunto sobre a Reforma. Estamos no mês da Reforma e 506 anos, dia 31 desse mês, há 506 anos atrás, uma hora dessa, Lutero estava ainda preparando, estava revisando as suas, seriam conhecidas 95 teses, antes ele escreveu, é bom o pessoal da internet ver. Isso aqui é um exemplar das obras selecionadas de Lutero, que já está em alguns volumes aqui no Brasil, e com certeza começaram a publicar. Eu era seminarista, 30 anos depois está no volume 14, se eu não me engano. Tomaram um dia antes da minha jubilação, as obras estejam todas publicadas no Brasil, mas não serão todas as obras de Lutero, mas obras selecionadas do grande reformador. E há 506 anos, portanto, Deus avivou a sua obra, trazendo de volta ao mundo
a igreja, o mundo da igreja, a igreja inserida no mundo, como nós estudamos em algumas semanas atrás. Nós somos a igreja porque Cristo é a luz do mundo. Nós somos também luz em Cristo, somos sal, estamos aqui para darmos gosto ao mundo. E a época de Lutero isso tinha se perdido. Então é bem parecida a época de Lutero com a nossa época. Como nós vimos, vamos sair um pouco de Efésios, vamos voltar para Jeremias, no capítulo 7, Jeremias capítulo 7, no versículo 11, livro do profeta Jeremias, no capítulo 7, o versículo 11. Essa é uma palavra que o Senhor Jesus cita no Evangelho, pregando e desafiando, fazendo a purificação do templo. Só para nós lembrarmos um pouquinho, a reforma também foi purificação. Então vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus nos conta, no capítulo 21, deixando também aberto, você coloca um dedo ali em Jeremias capítulo 7, 11, e vamos ler essa citação. Já lemos Jeremias, vamos ler de novo. Será que este templo que se chama, diz o profeta, pelo meu nome, é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. O Senhor viu que o Israel antigo tinha transformado o lugar de adoração em covil de salteadores. Quando você abre o Novo Testamento e você vê a purificação do templo, Mateus capítulo 21, versículos 12 e 13, diz assim: tendo Jesus, diz o texto, entrado no templo, expulsou, diz a palavra, todos os que ali vendiam e compravam. Diz mais, também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam, diz o texto, pombas. 13º versículo, o 13, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, diz o Senhor Jesus, transformais em covil de salteadores. Segunda parte, ele está citando Jeremias, e a primeira parte, nós vamos para Isaías, no capítulo 56, fazer a ginástica de achar os textos na Bíblia. Isaías, capítulo 56, versículo 7, a palavra do Senhor nos diz assim: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada, diz o Senhor, casa de oração para todos os povos. E o versículo 8 é muito interessante, que diz assim: assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Muitos entendem isso aqui como uma profecia do que viria a ser, e que nós estamos aqui a vivenciar a realidade da igreja. Então, como nós aqui falamos, o nosso assunto é a reforma protestante. Agora a parte segunda, a parte primeira tratou da ceia, começamos pela ceia por algumas situações que temos vivido em nossa igreja e muito pertinente ao contexto que estamos vivendo. E essas situações que temos vivido recentemente em nossa igreja não são nada mais, nada menos do que reflexo de que a reforma vem se perdendo com o tempo. As pessoas então não estão entendendo muito bem. Por exemplo, não é permitido na igreja presbiteriana que um católico comungue aqui. Então o problema é só isso.
como não é permitido lá na Igreja Católica que o presbiteriano lá comungue. A questão é essa, não teve mais nenhuma questão, mais nada a ver com nada disso. Então, no passado, todo mundo sabia disso, até bem pouco tempo. Os católicos jamais iriam querer comungar aqui, e até bem pouco tempo, nenhum de nós jamais iria querer comungar lá. Então, por ter uma separação, né, já com a data de 506 anos de aniversário, que as palavras podem parecer as mesmas, porém os universos são absolutamente distintos. Os universos são distintos. O universo católico é um, o universo protestante é outro. Nada tem a ver com nenhuma seita, nenhuma sociedade secreta, nada disso. O problema somente é esse. O católico não pode comungar na igreja protestante e o protestante não pode comungar na igreja católica. Por decisão da igreja católica, que nos excomungou, e nós os excomungamos de volta. Então há um anatematizar de um lado e do outro. Até isso ser resolvido, a coisa vai continuar assim até quando Deus assim permitir. Não era para ser assim, a igreja deveria ter sido totalmente reformada, mas não aconteceu. Então boa parte continuou ainda romanista, e é romanista até esse mês. Não sei se vocês estão sabendo que a Igreja Católica está para deixar de ser católica, e tudo pode acontecer nesse mês. O sínodo está reunido, onde pela primeira vez, segundo eles têm 2000 anos de história, né? Não é bem assim, mas vamos deixar assim. Então, em 2023 anos de história, a Igreja Católica foi um bloco de ensino, está em seu catecismo, como na semana passada nós mostramos aqui, e aquilo ali é um reflexo do que é doutrinariamente. É um livro bom, profundo. Quem quiser conhecer a Igreja Católica, conheça antes que acabe, porque esse mês pode ser o último mês em que os católicos podem se chamar historicamente de católicos. A Igreja Católica está em vias de ser reformada às avessas, ou seja, o sínodo está reunido com mulheres votantes. Vejam bem, que coisa interessante. O Papa Francisco reuniu esse sínodo, não estou falando mal de ninguém, então posso citar sem nenhum problema. E ele deu direito a voto a mulheres que vão participar desse sínodo e vão votar, entre outros assuntos, ordenação de mulheres, casamento de padres e bênçãos aos homossexuais, às uniões homossexuais. Estou falando mal de homossexual, estou falando mal de católico, não estou falando mal de ninguém. O que eu estou dizendo aqui é: acompanhe os acontecimentos. Talvez, quem sabe, essa seja a última vez que nós vamos ouvir falar de uma igreja católica, apostólica, romana, como era até hoje. Então, esse catecismo que hoje se tem não vai valer mais no seu conteúdo original. A igreja mudará seu rosto, sua face, e vai reformar as avessas, porque não foi isso que Lutero, nem Calvino, eu aqui como protestante, e ninguém quer. Então ore pela Igreja Católica. A Igreja Católica é a maior igreja cristã do mundo. Se ela sucumbir ao presente século, provavelmente não vai ficar ninguém com a visão antiga sobre essas coisas. As visões serão totalmente outras. Então, não é questão de falar mal da Igreja Católica, é uma questão de reformar a igreja. Martinho Lutero não queria destruir a igreja nenhuma. A mesma coisa Calvino. Antes de Calvino Zwinglio, né? Calvino tinha 8 anos, em 1517, ele é reformador da segunda geração. Portanto, ninguém quis destruir a igreja até hoje, mas parece que a igreja vai ser, já no meio protestante, a igreja está
praticamente devastada, não há exceção à Igreja Presbiteriana do Brasil, exceção à Igreja Presbiteriana da América, exceção uma ou outra igreja presbiteriana, batistas locais, algumas convenções, uma ou outra igreja, mas a maioria das igrejas hoje de origem protestante capitularam. Inclusive a Assembleia de Deus se dividiu recentemente. A igreja original de Belém saiu das Assembleias de Deus para poder ordenar. A igreja original, a primeira Assembleia de Deus no Brasil, que é a de Belém, saiu da Convenção das Assembleias de Deus para ordenar presbíteras. Então, isso é um mal que tem afetado todas as igrejas. A nossa ainda luta para não fazer isso, mas devagar e assim, eles vêm comendo como papa quente, né, pelas beiradas, e talvez, quem sabe, por isso nosso Supremo Conselho, eu demorei para entender a decisão de agora 2022, foi uma decisão de fato muito apropriada. O púlpito não é lugar para as queridas irmãs, as queridas, nossas amadas queridas servas do Senhor. Aqui não é lugar das queridas. Mas a nossa igreja vai ficar sozinha nesse universo, dependendo do que vai acontecer. Há muitas forças e poderes contra forças e contra poderes dentro da ICAR, da Igreja Católica Romana. Mas esperamos em Deus que o Senhor os ajude, e Ele colocou já a culpa no Espírito Santo. Ontem, assistindo o pronunciamento dele, todo mundo sentado, né, naquelas mesas, o sínodo reunido, o Papa Francisco disse que ali é o Espírito Santo que vai falar. Não é nem ele, nem aquele pessoal, mas é o Espírito Santo. E segundo a maneira de pensar do povo hoje, o Espírito Santo, na verdade, talvez seja o povo desse século e não o Espírito Santo da promessa. Deus nos ajude e nos ajude também. Então, o que é que vai acontecer se a maior de todas as igrejas capitular? Oficialmente, ela já é repleta de homossexuais no ministério. Aconteceu nela o inverso do que aconteceu na igreja protestante. Na igreja protestante, primeiro se ordena as mulheres, depois se ordena os homossexuais. Todas as igrejas do protestantismo que começaram a ordenar mulheres, logo em seguida começaram a ordenar homossexuais. A igreja católica primeiro vem ordenando milhares de homossexuais e agora talvez comece a ordenar mulheres. Segundo estatísticas da própria igreja católica, mais de 70% do seu clero é composto de homossexuais, sem nenhuma censura, sem nenhum agravo a ninguém, principalmente os homossexuais. Mas é um fato, e contra fato não há argumentos. Dentro da igreja presbiteriana e dentro das igrejas protestantes já existem, como na igreja episcopal, na igreja luterana, em várias igrejas espalhadas pelo mundo, existem ministros homossexuais, que foram bispos homossexuais, que foram ordenados depois que as mulheres foram ordenadas. Então as mulheres vêm, segundo o reverendo Augusto Nicodemos, com a sua bandeirinha para pregar, para ser presbítera, para ser diaconisa na igreja, e atrás delas vêm os homossexuais para serem ministros, pastores, e um casar com outro, como aconteceu na igreja presbiteriana da Escócia. O rapaz era disciplinado, mas ele foi restaurado, a igreja sem deixar o pecado, ele sim deixou a esposa e casou com outro cidadão, e eles vivem lá na igreja, na avó da nossa igreja. Então, o ministério das igrejas é um ministério completamente afetado por todas essas coisas. Quando nós nos deparamos, por exemplo, com essa citação do Senhor Jesus, que ele contempla aquele lugar de adoração, e ali ele vê ladrões e salteadores. Quando nós olhamos o profeta Jeremias, Deus dizendo: será que
este templo que se chama, diz o profeta, pelo meu nome, é o Senhor Deus falando através do profeta, é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Será, veja bem a pergunta de Deus, que este, diz o texto, templo que se chama pelo meu nome, é um covil de salteadores, é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Resposta: eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Se não bastasse o estado de indigência espiritual no qual vive a Igreja Católica Romana e quase todo o protestantismo, não vamos falar aqui da Igreja do Oriente, que é diferente ainda. Deus abençoe a vida dos cristãos no Oriente, que mantém a sua força. A realidade é que no Ocidente está praticamente tudo já destruído, mas temos os evangélicos. Sim, vou falar dos evangélicos. Os evangélicos são exatamente esse grupinho aqui, esse pessoal, esses salteadores que estão dentro da igreja. Não existe outra forma de abordar esse assunto, a não ser de os identificar como a maior escumalha de bandidos já existente na história da igreja, toda ela, principalmente de 40 anos para cá, toda uma escumalha, todo um conjunto de biltres, de ofensores à palavra de Deus, tem se infiltrado, tem se enraizado e tem feito da chamada igreja evangélica, principalmente no Brasil, covil de salteadores. Não existe uma só liderança famosa evangélica nesse nosso amado Brasil varonil que não possa ser adjetivado dessa forma. Transformaram sim a igreja num covil de salteadores. Então hoje você se identificar como pastor, e se você for bobo o suficiente para além de se identificar como pastor, se identificar como evangélico, você está perdido. Você vai passar as maiores vergonhas absurdas da sua vida se você se identificar. Se for só você se identificar como evangélico, já vão fazer uma associação da sua vida com tudo isso que essas pessoas têm feito. O Senhor Jesus, quando chegou, e o pessoal não aprendeu a simonia, lembra do Simão Mágico, queria comprar os dons do Espírito Santo para os revender, e esse pecado ganhou o nome de simonia, em homenagem, na verdade, em ofensa a esse monstro da história da igreja, a esse salteador da fé dos outros. Isso, à época, em 1517, há 506 anos atrás, as pessoas, pessoal da internet, vendiam salvação. Esse foi todo o escândalo, a origem que levou Martinho Lutero a escrever as suas 95 teses sobre o assunto. Antes ele tinha escrito as 97, que é a respeito de uma escola de teologia que levou, a escolástica, que levou ao estado de paganização da igreja, segundo Lutero, eu concordo com ele, afastando a igreja da verdadeira pregação do evangelho. Em seguida, vendo que Tetzel, amando do Papa da época, estava vendendo indulgências, vendendo o perdão do evangelho para pessoas tolas, ignorantes daquela época, ignorantes da palavra de Deus, Martinho Lutero, ele protesta contra isso. Daí, com o tempo, nós somos chamados de protestantes. Mas a igreja católica da época de Lutero era uma benção em comparação à igreja evangélica dos nossos dias. A igreja evangélica dos nossos dias é o suprassumo do paganismo, da esculhambação, de todo tipo de coisa ruim, possível e imaginável que alguém possa pensar. Não tem uma igreja dessa que esteja pregando o evangelho de verdade. Tudo que eles fazem é depinar os pobres patos que no passado eram patos que queriam salvação. Hoje os patos dos nossos dias são patos
que querem ficar ricos, ter bênçãos, não ter nenhum problema na vida, resolver tudo que passa, curar todas as doenças, tirar todas as mazelas. São os patos bem piores do que os patos lá do tempo de 506 anos atrás. São os patinhos interesseiros, são os patinhos bandidinhos também, e eles merecem ser depenados. Se você frequenta uma igreja evangélica dessa, não vou te dar parabéns, mas vou te dar um aviso: procura uma igreja que não depende de patos, mas que abençoe as pessoas com a palavra de Deus. Tem, por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Com todos os seus problemas, nós não somos perfeitos, mas com todos os nossos problemas, nós temos pregado o Evangelho que está na Bíblia, o Evangelho que nós encontramos na Palavra de Deus. Então, há tantas dificuldades, há tantos problemas, e eu vou escolher um problema hoje, nessa noite. Não dá tempo de tratar de todos, obviamente, mas vou escolher um problema, o problema da oração. O que é a oração? A oração é uma coisa que é uma varinha de condão, é uma coisa mágica que resolve, né, todos os problemas da pessoa. Com uma oração de um pastor, de um missionário, de um irmão da igreja, você resolve, né, todos os seus problemas. Eu sou pastor, agora há mais de 30 anos. Antes era crente, então juntando tudo dá quase 40 anos. E eu conheço gente que ora até hoje pela mesmíssima coisa, sem nunca ter recebido o que está pedindo. Pelo simples fato, escreva você hoje no seu caderninho de oração. Quando Deus dá determinado problema na nossa vida, Ele já dá uma sentença. Por exemplo, porque não há notícia verdadeira de alguém ter sido curado de AIDS. Porque quando Deus permite que alguém, pelo pecado da fornicação e da impureza, adquira AIDS, já é uma sentença. Por que Deus não cura pessoas que nasceram numa situação tão tremenda? Eu passei hoje a semana vendo vídeos sobre gêmeos que nascem juntos, das formas mais terríveis, mais tremendas. E eu não conheço gêmeos siameses, e eu não conheço uma igreja que com uma oração tenha separado os gêmeos siameses. Eu não conheço uma igreja que com uma oração tenha curado alguém com síndrome de Down. Eu não conheço uma igreja que com uma oração, como eu falei na outra semana, né, renove a arcada dentária de qualquer pessoa, fazendo-lhes nascer todos os dentes que porventura lhes faltam. Eu não conheço. E por que eu não conheço? Porque se existe uma coisa, e nós sabemos que Deus é muito sério, Deus é sério, Deus não brinca, Deus não faz esse tipo de coisa, Deus não vende milagres, Deus não precisa que venhamos a construir os templos como o autodenominado, autoproclamado aqui no Brasil, né, Templo de Salomão, que de templo não tem nada e que de Salomão tem menos ainda, ou seja, nada mais nada. Mas ninguém fala, porque dá muito dinheiro, e o que essas pessoas estão querendo é somente isso. Diz o Senhor: será que este templo, que se chama pelo meu nome, é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eu respondo: sim, é um covil de salteadores. Remédio para esse pessoal é ser preso, botar todo esse pessoal na cadeia, como Tetzel, na época da reforma, morreu na cadeia, foi preso. Tudo sobrou para ele depois, quando Lutero mostrou que aquele negócio estava absolutamente equivocado, absolutamente errado. Mas Tetzel, em comparação aos de hoje em dia, Tetzel era uma pessoa boa, que só estava vendendo salvação. As pessoas de hoje estão enganando muito mais e muito pior do que naquele tempo. E um dos enganos é a respeito da oração. O que é que a oração faz? Ela muda
Os decretos de Deus não. A oração não muda os decretos de Deus. E quando o Senhor diz, nós acabamos de ler, não é? Acabamos de ver em Isaías, quando o Senhor diz, Isaías 56, versículo 7, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Grande pergunta: no Antigo Testamento Deus tinha uma casa, um templo físico, tinha, porque não tem mais, que ficava exatamente ali, acima do Muro das Lamentações, e aquele lugar era chamado de casa de oração. Lá habitava a Shekinah, a glória de Deus. Nós sabemos que a glória de Deus se retira, a Shekinah se retira daquele monte do templo e vai ao Monte Calvário. Lá o Senhor Jesus, que é a glória de Deus nesse mundo, entrega a sua vida por nós, mata o nosso pecado com a sua morte, a nossa morte morre na morte do Cristo, e em sua ressurreição nosso Senhor Jesus nos dota de vida. Ainda que venhamos a morrer antes da sua segunda vinda, vamos viver novamente, porque Ele venceu a morte. Isso é o Evangelho. Não há nenhuma promessa de vida boa, vida tranquila, vida assim, que você não tenha nenhum problema, muito pelo contrário. As promessas são de lutas, adversidades, problemas, meus queridos, isso a todo tempo. E uma notícia para todo mundo que está me ouvindo nessa noite: casa de oração. Você quer conhecer a casa de oração? Quem já visitou a casa de oração? Você já esteve na casa de oração, na presente dispensação, na dispensação da graça, na nova aliança? Foi justamente aquilo que a nossa irmã Quitéria ensinou, aqui no culto, e eu venho ensinando a vocês há 18 anos, como somente eu, os outros meus antecessores devem ter ensinado a mesma coisa. Você quer conhecer a casa de oração? Te olha no espelho quando você chegar em casa. Casa de oração é você, onde habita o Espírito Santo. Você é a casa de oração. Então, onde você estiver, como o Senhor Jesus disse à mulher samaritana, que disse: olha, nós adoramos no nosso monte, vocês adoram em Jerusalém, onde é que nós devemos adorar? O Senhor Jesus disse que nós, nessa tão grande salvação, a glória de Deus se retira do monte do templo e vai para o monte do Calvário, morre por nós, ressuscita por nós, e aquele que está em Cristo Jesus é casa de oração, é habitação de Deus, é tabernáculo habitado pelo Santíssimo Senhor, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Nós somos a casa de oração na presente dispensação. Então, se você é casa de oração, se a sua oração vai até Deus, você não precisa da oração de um pastor, muito menos pagar por isso. Você não precisa ir numa igreja, ou com o nome de Templo de Salomão, ou seja, o nome que esse lugar de culto, de falso culto a propósito, tiver. Você não precisa chegar lá e pedir uma oração de um crente tumbeiro. Sabe o que é um crente tumbeiro? É mistura, irmãos, de crente com macumbeiro. Você não precisa fazer isso. Você não precisa tomar um passe, tomar um descarrego de um crente tumbeiro. O que você precisa se você tem fé em Jesus, se você nasceu de novo, se você é nova criatura no poder do Espírito Santo, se você foi perdoado, justificado de todos os seus pecados, presentes, passados e futuros, se você é assim, a sua oração é ouvida por seu Pai e atendida por Ele, se você orar segundo a vontade do Pai, não orar para seus benefícios, orar para os seus prazeres carnais, mas orar de fato dentro da vontade de Deus. E você, como casa de oração, você não precisa ir a templos, mas você precisa se juntar com seus irmãos em lugares que são, meu Deus, o templo daqueles irmãos e não de Deus.
E esse lugar que eu estou aqui, vocês estão vendo, tem uma cruz ali acesa, quem está vendo pela internet, tem uma bancada bonita, graças a Deus, muito sacrifício, muito esforço. Os queridos estão sentadinhos aqui, se eu pudesse mexer para vocês verem. Mas a casa de oração está, meus queridos, em seu templo. Se nós sairmos, quando nós sairmos daqui, então a casa de oração for embora, esse lugar não é nada mais. Ele só é um lugar para Deus se nós, a casa de oração, estivermos aqui. Aqui é um lugar para Deus. Então, onde um crente estiver, está ali a casa de oração para todos os povos, as missões. Por isso que mandamos um missionário lá para Conchinchina, e na Conchinchina nós temos uma casa de oração, no Iraque temos uma casa de oração, no Timor-Leste temos uma casa, ou mais de uma casa de oração, mas toda a igreja do Senhor Jesus é sua casa de oração. E essa igreja deve clamar, deve pedir misericórdia a Deus. E essa igreja, finalizando, todo mundo entendeu, né? A mensagem. Vamos para Efésios, para nós terminarmos por hoje esse estudo sobre a reforma. Já avisando, né? Que se o conselho dessa igreja permitir, porque essa igreja é presbiteriana, eu só posso fazer as coisas com a anuência do conselho do qual eu presido, ao qual eu faço parte, mas no qual eu não mando. Então quem manda na igreja presbiteriana são os presbíteros, o pastor presbítero com eles, e nós juntos mandamos na igreja. Ninguém em separado manda na igreja do Senhor. Então eu vou pedir ao nosso conselho que, se eles permitirem, nossos queridos amados presbíteros, eu possa, por exemplo, folgar na quarta-feira. Essa semana foi muito difícil e não está tendo mais folga na segunda. A segunda-feira é um dia de trabalho como qualquer um para mim, já há muito tempo, porque eu prego na terça-feira aqui na reunião de oração pela manhã. Vocês estão convidados, que é dirigido pelas irmãs, e que humildemente eu dou minha contribuição como pastor da igreja, pastor delas também. Eu dou a minha contribuição, lhes trazendo a palavra de Deus, né, temas atuais, né, temas do dia a dia, temas muito práticos. Então, se você quiser vir participar conosco, está convidado. E o que ocorre? Termina o sermão do domingo à noite, já tenho que começar a pensar no que eu vou dizer na terça-feira. Essa semana foi muito mais complicada. Quando deu a quarta-feira, eu estudei pela manhã para pregar, mas não tive condições de gravar o vídeo, porque eu estava absolutamente destruído, no bom sentido. Se é que tem bom sentido para destruído, eu não tive condições de fazer a gravação. Então, se o conselho aprovar, eu vou fazer a gravação na segunda. Na terça-feira eu vou pregar aqui na reunião de oração. Na quarta-feira eu folgo. Na quinta-feira estou aqui estarei aqui como estou hoje. Na sexta-feira nós temos geralmente alguma ceia para entregar, às vezes não, mas geralmente temos alguma ceia para entregar, ou solicitações de visitações para fazer. No sábado também, e no domingo pela manhã e à noite, e também dando a aula da escola dominical, uma síntese, sem contar o trabalho branco, né? Eu sou filho de professora e esposo de outra, então as professoras e os professores têm o tal do trabalho branco, que é feito em casa. Pelo menos a minha mãe chamava assim, não sei se ainda se chama. Se alguém souber como se chama isso hoje, trabalho em casa, seja lá como for, você faça um comentário. Mas aqui em Efésios nós temos a unidade da fé, capítulo 4, versículos de 1 até, meus queridos, o 6. Versículo 1: Por isso eu, prisioneiro no Senhor, diz Paulo, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Versículo 2 diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Não tem outra forma.
Você quer ter um bom casamento, você quer criar bem seus filhos, sejam o que os seus filhos foram, inventem de ser, né? Seja que o seu marido também te perturbar se você for irmã, ou que sua esposa te perturbar se você for irmão, seja o que acontecer com você, na igreja e em casa e até na sociedade, nós temos que fazer uma forcinha para suportar o peso de tudo quanto as outras pessoas, nós também somos peso às vezes nas vidas dos outros, mas nós devemos lembrar que a ordem apostólica é que nós suportemos uns aos outros, como o texto está dizendo. Eu suporto Valéria, Valéria me suporta, e todos nós devemos nos suportar uns aos outros. Aí a interpretação dá suporte, não, essa coisa do peso é ofensiva, não, o suporte ele faz o quê? Suporta o peso do que está em cima dele, e é assim deve ser a nossa vida, né? E quem convive com pessoas descrentes, sem Deus no mundo ainda, estamos orando por elas, sabe que é bem mais difícil, mas às vezes para a pessoa descrente suportar um crente é difícil. Então seja lá como for, preste muita atenção nisso e vamos agir com sabedoria. Em seguida, diz o apóstolo, fazendo tudo, terceiro versículo, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Lutero jamais quis destruir a igreja, eu também não quero, mas eu sou protestante até que, e Lutero foi até que a igreja se reformasse totalmente. Só lembrando que isso que está acontecendo esse mês, sim, por que será? Porque cargas d'água, o Santíssimo Papa Francisco escolheu o mês de outubro para fazer esse sínodo e no final dar o seu parecer ao que os votantes ali vão votar. Por que será? Porque esse é o mês de outubro, é o mês da reforma protestante. Será? Não estou dizendo que é não, mas será que ele quer usar a história protestante para defender o que ele está fazendo? Justificar os seus atos? Não sei, eu espero que não, mas se for, em parte ele tem alguma razão, porque naquilo que eles vão cair, no abismo que eles vão cair, se as coisas acontecerem como eu estou vendo que é possível, uma possibilidade bem grande de acontecer, a maior parte da igreja protestante e principalmente os evangélicos nela já caíram faz tempo. Então a igreja católica só vai repetir um erro que nós assim, né? Eu estou me colocando no meio para buscar em Deus a humildade, que é aquele que está em pé, né? Cuidado que não caia. Então é um perigo muito grande você julgar que é o certo, que todo mundo está errado, mas muita gente está errada em tudo isso que nós estamos vivendo. E tomara a Deus, né? Que eles não caiam, que o Espírito Santo venha intervir ali, livre eles de caírem no que muitos protestantes e principalmente evangélicos têm caído, né? Principalmente na desonestidade crasse total. Desonestidade ideológica, comportamental, econômica, sociofinanceira e toda ela. Que Deus livre todo mundo de viver assim. Continua a palavra de Deus, versículo 4: há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. O Evangelho é um só, a esperança é uma só. Todo mundo que prega Jesus deveria pregar assim, que nossa morte morreu na morte do Cristo e nossa vida nasceu em sua ressurreição, e a esperança da salvação é só Jesus. É assim que ele constrói a igreja dele no poder do Espírito Santo. A igreja não é uma organização, é bom frisar, a igreja é um organismo vivo, um coração pulsante que anuncia o perdão. Então o perdão já está ostensivamente sendo aqui de forma intensiva e ostensiva oferecido a todos aqueles que vivem em erro. Você pode se arrepender, você é um evangélico ladrão, você pode se arrepender de ser um bandido, de ser conluiado com o tráfico de drogas, com a prostituição, ou seja lá que diabos você esteja fazendo em sua vida,
e você pode se arrepender hoje para uma delegacia, se entregar à polícia, entregar seus comparsas, contar como toda a lavagem de dinheiro é feita, como todo o trambique é realizado, ir para a cadeia para a glória de Deus, cumprir o seu problema com a sociedade, pagar, né, aquilo que você fez de tão mal às pessoas, devolver 5 vezes aquilo que você tirou, e assim, portanto, você ser um crente em Jesus forte, firme, sério. Você pode se arrepender hoje desse seu pecado miserável, dessa sua vida horrorosa, e andar com Deus em novidade de vida, em salvação. Quem sabe não acontece hoje um negócio bom na sua vida, você não é salvo de toda essa imundícia, toda essa miséria que você carrega em suas costas, você não a deposita aos pés da cruz, deixa de ser ateu e deixa de ser sem vergonha ao mesmo tempo, né? Ateu porque você faz tudo isso em nome de Deus, achando que não vai ter nenhum castigo lá no futuro, e sem vergonha porque tudo isso é falta de vergonha, honesta e sinceramente, como dizia a minha avó: meu filho, tenha vergonha. Continuando a palavra de Deus, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. A minha fé cristã não pode ser diferente da sua fé cristã, não pode ser diferente da fé de ninguém, é uma só fé. Se for cristão, se for fé em Cristo, é uma só fé. Diz mais um só batismo, não é para me batizei aqui, vou me batizar não sei onde, vou me rebatizar. Se o batismo foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e foi com água, é batismo cristão, não precisa batizar de novo, tá certo? Continua a palavra de Deus, versículo 6, um só Deus e Pai de todos, um só Deus e Pai de todos, diz mais, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Não tem um crente, se for crente verdadeiro, melhor que o outro. A igreja dá notoriedade, a igreja imbuída, sabe Deus de quê? Tem seus famosos, tem seus astros, suas estrelas, seus destaques. Se você for estudar, por exemplo, a vida de um homem como João Calvino, você vai ficar assustado. O homem se considerava um jumento. O jumentinho que Jesus andou nas costas dele. Se você for estudar a vida de Karl Barth, um dos maiores teólogos do século XX, essa frase é de Barth, né? Eu sou o jumento que carregou Jesus nas costas. Lendo esse livro aqui, vou mostrar para vocês, está nesse livro aqui, do Timothy George, na Teologia dos Reformadores, quando Karl Barth se identifica assim: eu sou o jumento que carregou Jesus nas costas. E o autor Timothy George diz a mesma coisa de Calvino. Calvino era um jumento e queria eu ao menos ser um jumento parecido com Calvino, parecido com Calvino. Nem para isso eu tenho condições de ser um jumento assim. Eu sou um burrinho bem mais maltratado do que Calvino e principalmente do que Calvino. Mas estou trabalhando da melhor maneira que eu posso. Sabe qual é o problema da igreja? Nos tempos de Lutero, nos tempos de hoje em dia, orgulho demais. O povo se acha muita coisa. O povo se acha a quinta essência da bolacha, a última bolacha do pacote, a Coca-Cola do deserto, sem fazer propaganda para a Coca-Cola. O que for de melhor nesse mundo, as pessoas se acham isso, e nós não somos nada, e nosso Senhor Jesus é tudo. Pastor, vem cá. Pastor nunca curou ninguém. E pastor vai continuar sem curar ninguém. Missionário também nunca curou ninguém. E missionário vai continuar sem curar ninguém. Crente não cura ninguém. Melhor crente que eu conheço, minha sogra, nunca curou ninguém. Não pode curar nem ela mesma, coitada, que agora está numa situação dificílima. Isso é tudo embromação. Saia disso. Venha para Jesus hoje. Creia no Senhor Jesus e tenha todos os seus pecados cancelados. Tenha feito você o que fez ou o que ainda está pensando em fazer. Deposite no Senhor Jesus sua fé, sua vida, seu coração, seu entendimento. Se aproprie
dessa coisa maravilhosa, dessa maravilhosa graça. Tá certo? Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, faça uma reforma em sua própria vida. Seja um crente reformado, um cristão reformado. Faça uma reforma espiritual, faça uma reforma intelectual, faça uma reforma existencial em seu viver. Tá certo? Por favor, crê em Jesus e tenha todos os seus pecados perdoados, cancelados. E não volte para pecar não. Caminhe sem caminho para viver como um verdadeiro crente, uma serva, um servo do Senhor, nesse maravilhoso Cristo que nós anunciamos a todo tempo, a todo instante, com as nossas próprias vidas. Nós que humildemente somos pessoas normais, assalariados da vinha, falando dos pastores de verdade e dos crentes de verdade, aqueles que com sacrifício sustentam a obra do Senhor para que muita gente conheça essa verdade, sem exagerar, sem ser depenado, sem ser escalpelado, sem viver num sofrimento tremendo. É assim que deve ser a vida de todo cristão, unidos em paz. E nós somos casa de oração. Amém. Você, meu irmão, minha irmã, é casa de oração. Você está feliz com isso? Você quer que o Senhor use você para abençoar esse mundo? Você quer assim? Venha para Jesus hoje. Seja um crente no Senhor Jesus, com toda a tua força, com todo o teu coração, com toda a tua vida, no amor do Pai, na graça do Filho, no poder do Espírito Santo, por Cristo Jesus, o Senhor. E orem por mim. Meu pedido de oração é que eu consiga no final da vida ser um jumento parecido com os jumentos famosos, que possa ter a humildade de carregar o meu Senhor Jesus nas costas, nosso Senhor. É todo meu sonho de consumo agora de vida, é conseguir chegar a ser um jumento. Que Deus me ajude nisso. É uma metáfora, viu? É uma metáfora da humildade que todo mundo que serve a Deus tem que ter. Tá certo, pessoal? Então esse é meu pedido de oração. Pessoal da internet, nós vamos concluir agora e vamos continuar aqui com os pedidos de oração e com a oração. Vamos orar por vocês. Vamos orar por nossa querida irmã Liege e vamos orar pelo nosso querido irmão Paulo. Que Deus abençoe a vocês e mais alguém que eu não consiga ver aqui, porventura esteja assistindo ou venha a assistir esse trabalho hoje. Tá certo? Deus os abençoe, Deus derrame sobre vocês graça, misericórdia e amor. Meus queridos, irmã Valéria, qual o seu pedido de oração?